Olá, seja bem-vindo ao meu canal e hoje vou partilhar consigo os 6 sinais que podem ajudar a diagnosticar uma escoliose numa fase muito precoce, quer seja na infância ou até na adolescência. Mas antes disso, subscreva o canal, ajude-nos a chegar com esta informação a mais pessoas e esta de facto é bastante importante porque apanhar uma escoliose no início é fundamental para a questão da evolução do tratamento. Quanto mais tarde apanhamos uma escoliose, pior. Então, a escoliose infantil ou adolescente idiopática quer dizer que não tem causa conhecida, pode começar aos 8 anos, mas normalmente os sinais e os sintomas começam ali a partir dos 11, entre os 11 e os 14 anos e aparece sistematicamente nas raparigas mais do que nos rapazes e as escolioses mais graves são justamente também nas raparigas. Se quiser saber mais sobre os fatores de risco e os melhores tratamentos para cada fase da evolução da escoliose, eu deixo um link na descrição em que pode consultar justamente essa informação. Mas este vídeo é sobre os sinais da escoliose e, bom, se a escoliose já estiver muito evoluída, é muito fácil ver a curvatura nas costas da criança ou do adolescente. E isto normalmente acontece quando a escoliose já tem um grande tempo de evolução ou então quando tem uma evolução muito agressiva. Mas é menos provável ele ter uma evolução muito agressiva. Normalmente é porque já tem mais tempo de evolução. Então há 6 sinais que podem indicar que a criança ou que o adolescente está a começar a desenvolver uma escoliose. E o primeiro é ombros assimétricos. E este é talvez um dos mais fáceis de ver, justamente porque conseguimos ver quando a criança ou o adolescente está vestido e não é preciso tempo de verão para irem à praia e repararem nisso. E justamente quando o ombro está mais elevado do que o outro, significa que a escoliose já tem alguma prevalência a nível dorsal, portanto aqui nesta zona, lá atrás, obviamente, e significa que a omoplata que está a ser empurrada pela curvatura dorsal começa também a empurrar o ombro para cima e, portanto, nós vemos uma alteração no ombro, o ombro mais elevado fica do lado da convexidade da curvatura, portanto, a convexidade da curvatura é o lado de fora. O segundo sinal é a posição da cabeça e, embora este seja menos frequente do que o anterior e do que os outros que eu vou falar a seguir, é possível haver um desvio, uma espécie de um desvio da cabeça. Não é bem uma inclinação, também não é uma rotação, é mais uma translação. Parece que a cabeça não está alinhada com os ombros e com o tronco. E apesar de ser menos frequente, pode também ser um sinal de que alguma coisa se está a passar. O terceiro sinal é a posição ou a altura da bacia. Este também pode ser mais fácil de ver, justamente porque nós conseguimos ver e a criança ou o adolescente pode se queixar que as calças ou os calções não assentam bem da mesma forma nos dois ossos ilíacos da bacia. E caso um dos ossos ilíacos esteja mais elevado do que o outro, pode ser um sinal de escoliose e eventualmente até pode ser a causa da escoliose, justamente porque pode ter uma perna que é mais curta e isso provoca um desnível a nível da bacia e que a coluna tenta compensar. Como eu disse, pode ser apenas uma perna curta e não uma escoliose já definida e, portanto, deve ser bem avaliado por um médico. O quarto sinal é a posição das omoplatas e este é mais um sinal que é mais fácil de ver durante o verão, em tempo de praia, justamente porque em tronco nu é mais fácil de ver esta assimetria. Pode ser apenas uma alteração da posição das omoplatas uma relativamente à outra, mas pode ser de facto uma convexidade escoliótica que se está a formar, como falámos na questão do ombro, em que a omoplata acaba por ser empurrada para fora para acompanhar a curvatura da coluna dorsal. Portanto, a omoplata fica alada, fica para fora e até eventualmente para cima e o ombro acaba por acompanhar este movimento e sobe também. O quinto sinal é a forma como os braços caem quando a criança ou o adolescente está de pé. Justamente quando ele está de pé e nós tentamos perceber se de facto há um braço que está mais abaixo, mais deprimido do que o outro. Isto pode ser simplesmente porque um dos ombros está mais deprimido e não ter nada a ver com a questão da escoliose, ou pode ser até o facto de ter um braço maior do que o outro, mas se eu tiver uma escoliose que me empurra a omoplata para fora, me leva um ombro, o outro vai estar mais descido e essa diferença pode indicar uma escoliose. O sexto sinal e último e não menos importante e bastante útil é pedir à criança que de pé se dobre para a frente com os joelhos esticados. E aqui nós conseguimos ver várias coisas. Uma delas é perceber como é que ela se inclina, se a bacia roda para um lado ou para o outro ou se inclina para um lado ou para o outro. Isto já pode ser um sinal de que se está a desenvolver uma escoliose. O segundo sinal é olhar para a zona dorsal, quando faz a curvatura, mais acima perto das omoplatas, e perceber se há uma zona que está mais alta do que a outra. E isso significa que pode haver aqui já uma escoliose a desenvolver-se.
justamente porque quando nós temos uma inclinação, a escoliose é uma inclinação, o que acontece é que com uma inclinação na escoliose, na curvatura, há uma rotação no sentido contrário. Por exemplo, se eu tiver uma inclinação à esquerda, eu vou ter uma rotação à direita. E neste caso da rotação à direita, eu vou ver, quando a criança se inclina para a frente, o lado direito mais elevado, do lado da convexidade da curvatura. E é justamente esta rotação das vértebras da zona dorsal, normalmente acontece mais na zona dorsal, que provoca esta diferença de altura, a que nós chamamos de gibosidade. Podem também haver outros sinais, como por exemplo as costelas de um lado mais salientes do que as do lado contrário, ou até um desvio lateral da bacia, que faz parecer com que a coluna não esteja alinhada com a bacia, mas com estes 6 sinais já consegue ter uma ideia mais ou menos clara se está a desenvolver uma escoliose na criança ou no adolescente que está a observar. Agora, não esteja à espera que a criança ou adolescente se queixe de dores numa fase inicial da escoliose, porque isso é extremamente raro e mesmo nas escolioses mais evoluídas, as dores normalmente não são um sintoma e mesmo quando as crianças ou os adolescentes têm dores, as dores não são por causa da escoliose. Agora, claro que nenhuma destas alterações por si só é sinal inequívoco de uma escoliose, claro que tem que ser avaliado por um médico, fazer exames, radiografias e perceber se de facto há uma escoliose a formar-se e lembre-se que para ser escoliose tem que ser maior do que 10 graus. Antes disso não é significativo, embora convém estar atento. Para terminar, é especialmente importante tomar atenção a estes sinais na altura depois das férias do verão, justamente por causa dos picos de crescimento nesta altura, e nas raparigas na altura da menarca, devido às alterações hormonais. E pronto, era isto que tinha para lhe trazer sobre os principais sinais de escoliose na criança ou no adolescente. Como sempre, peço para subscrever o canal, porque me ajuda a chegar com esta informação a mais pessoas. Quanto a mim, um grande abraço e até ao próximo vídeo.